gurizada medonha! Hoje nós vamos falar de um dos maiores gênios que esse mundo já teve. Como falar de um gênio? Sempre falta tempo, sempre falta assunto para ser abordado, porque gênios, são pessoas que estão além do seu tempo e muitas vezes não são compreendidas no período em que estão vivendo. E não estou falando de mim, estou falando de Ludwig van Beethoven. Antes de falar sobre Ludwig van Beethoven, eu vou explicar aqui para vocês como funcionam as minhas pesquisas, tá? Quando eu vou falar sobre algum assunto, a gente vai pesquisar, a gente estuda, a gente vai atrás de livro, a gente vai atrás de material, de artigo, de documentários, a gente pesquisa. Muitas vezes já tem coisas muito legais prontas, então não tem por que produzirmos algo se já tem algo pronto, é só indicar para assistir. Por exemplo, na música da cultura indígena, parte 1, parte 2, que vocês assistiram aí, ou até lá outros assuntos como a história do funk que eu já fiz, são materiais que eu não encontrei disponível, tá, nas redes sociais, no YouTube e tal, para passar para a gurizada ou para o pessoal que está a fim de entender sobre essa história, sobre esse tipo de assunto. Agora, sobre o Beethoven, tem muito material bacana. A gente tem até que dar uma garimpada, separar, porque é muita coisa. Então, ao invés de eu ficar aqui 15, 20 minutos falando de coisas que já existem, eu fui atrás de materiais que pudesse indicar para que vocês assistam, tá bom? Então eu vou deixar aqui, primeiro, na descrição do vídeo aqui embaixo, tá? Aqui embaixo na descrição do vídeo, um primeiro linkzinho, tá bom? Que é sobre aquela história ilustrada, que é um canal bem legal, que tá contando a história, alguém vai desenhando, é bem bacana, um vídeo curtinho, tá? Dá uma resumida rápida assim na história do Beethoven. E um outro de um pianista chamado Franz, que eu descobri, olha que bacana, a gente atrás vai descobrindo um monte de coisa, né? Que ele conta ali mais ou menos uns 10 minutos do vídeo, a história do Beethoven, de um jeito bem divertido, bem engraçado. Conta bastante coisas do Beethoven. Eu também compartilho da opinião dele. Pra mim o Beethoven foi o cara, ele foi o máximo assim da música dita, da música clássica. Pra mim ele foi o cara. A música é uma antes e depois do Beethoven, com certeza. E também descobri um desenho animado que conta sobre a história do Beethoven, que eu também vou deixar aqui na descrição desse vídeo para vocês assistirem, tá bom? Vou criar uma playlist, vocês vão poder acessar no final desse vídeo aqui. Nessa playlist eu vou deixar então algumas músicas clássicas, literalmente, né, da obra do Beethoven. Importante a gente já entender sobre essa questão, o que é clássico, tá? Então, quando nós falamos sobre música clássica, na realidade nós estamos falando sobre um período da história da música, que compreende ali entre 1700 até mais ou menos 1800. Então o tipo de música que era produzida nesse período a gente chama de clássico, porque era uma forma de se pensar, uma forma de se ver o mundo, então refletia também na arquitetura, nas artes em geral e na música. Por exemplo, a Idade Média tem esse nome porque foi um período da história onde as pessoas se caracterizavam por uma forma de pensar, por uma forma de compor, de fazer a sua arquitetura e tudo. Então são esses períodos que nós caracterizamos. O Beethoven, ele pegou o final do período clássico e o início de um outro período chamado período romântico. Tá? Não é aquela questão romântica assim de ser apaixonado, não é isso, não é só isso, tá? O romântico além de ser um dramalhão, assim, na parte romântica mesmo, como eu acabei de falar, né? Mas ele é uma pessoa que se inspira nas coisas belas do mundo, entende? Ele se inspira na natureza, na lua, ele se inspira no belo que há no mundo para fazer as suas obras. Então o Beethoven ele fez essa transição, o final do período clássico e o início do período romântico. Então eu vou deixar aqui algumas músicas como Für Elise, Sonata ao Luar, a Quinta Sinfonia de Beethoven e a Nona Sinfonia de Beethoven, do trecho de um filme, tá? Muito bacana, que é um filme chamado O Segredo de Beethoven. Vou deixar o link na descrição aqui também. Tá? O Segredo de Beethoven tem completo no YouTube, de graça para assistir. É um filme bem bacana, tem que ver com o pai e com a mãe, se dá pra assistir, se é adequado para faixa etária, porque eu não achei indicação faixa etária ali, tá? Mas é um filme bem bacana que conta a história de Beethoven e de uma ajudante que ele teve chamada Anna Holtz, que era a pessoa responsável para passar limpo pros outros músicos. Na época não tinha como fazer cópias, né, gente? Então tu tinha ali a música e tu tinha que fazer à mão tudo. Se fosse 100 músicos, tinha que escrever à mão para 100 músicos, imagina a trabalheira. Ninguém queria trabalhar com Beethoven, porque no final da carreira dele, da vida dele ali, ele já estava meio que insuportável, porque ele ficou surdo, né? Então a Anna Holtz foi uma mulher que estudava música e ela aceitou esse desafio. Então tu imagina que tem uma história muito doida por trás ali
em relação à ajuda que a Anna Holtz deu para o Beethoven. Uma coisa interessante em relação à playlist é que é o seguinte, né, gente? A ideia é não necessariamente que isso vai virar a tua playlist do dia a dia, ou que tu vai colocar lá no teu Spotify para te ouvir sempre. Se botar, melhor ainda. Mas a ideia é uma questão de conhecimento geral, aquisição de cultura da humanidade. Tu entender quem foi o Beethoven e as obras dele, e perceber que muitas vezes até tu já ouviu, faz parte sim de saber sobre a história da humanidade. É importante adquirir este conhecimento. Se liga aí nesses vídeos embaixo, assistam todos. Depois escrevam aqui pra mim qual que vocês mais curtiram, a história que vocês acharam mais legal, qual das músicas do Beethoven que vocês mais gostaram. Se tem alguma que eu não coloquei na playlist ali, que tu conhece, que tu gosta também, valeu? Conversa com o pai e com a mãe sobre isso, sobre os familiares. Com certeza eles devem ter alguma música ou alguma obra que eles já conhecem. E se não conhecerem, uma boa oportunidade para vocês também dividirem com eles esse conhecimento. Valeu? Tchau pra vocês, até a próxima!